em geral. Doutor Gersoni, está tramitando na Câmara uma proposta do governo que cria o Fundo de Previdência do Servidor Público, o FUNPRESP, como uma tentativa de diminuir o déficit desse setor. Pela proposta, a contribuição do governo como patrão fica limitada a 7,5%, bem abaixo, portanto, dos atuais 22%. Como o senhor analisa essa proposta e que importância que ela tem para a Previdência e as suas contas? Essa é a grande, podemos chamar de reforma na Previdência que está tramitando hoje. Como a gente comentou no início, o governo pensou em outras opções. Ele tem tomado medidas administrativas, tentado controlar fraudes, tentar controlar sonegação, mas como reforma legal, o governo pensou em mexer nas pensões, houve um movimento, principalmente no começo do ano. Eu acho que se sentiu a pressão política. Não é muito fácil mexer com as viúvas, é um tema politicamente desagradável. E o governo acabou não tocando mais nesse ponto e optou por avançar esse projeto, que cria o FUNPRESP. Não é um projeto novo. Esse projeto foi enviado em 2007 pelo presidente Lula. Ele tramita na Câmara há 4 anos. 4 anos. E só agora que o governo deu uma acelerada. A presidente Dilma pediu urgência constitucional. O projeto foi aprovado agora, 1 ou 2 meses, na primeira comissão na Câmara. Então o governo quis apressar E o que é que muda com esse projeto? O que é que muda? Esse projeto ele regulamenta uma possibilidade que na verdade existe desde a emenda 20, desde 98, que é você criar um fundo de pensão para os servidores públicos. Semelhante, complementar ao que existe. Quer dizer, ele receberia estatais, o normal pelo INSS, aquele limite, Ele recebe, só que não é pelo INSS, ele recebe pelo Tesouro naquele até mesmo o limite do RGPS, hoje de R$3.600 e poucos reais, e o restante seria complementado pelo conforme fundo, a contribuição dele. Conforme a contribuição. Aí é capitalização. A contribuição é, como o Beto comentou, no máximo de 7,5% da União, por parte do governo, e o servidor pode contribuir com quanto ele quiser. A contribuição do governo será igual à do servidor até 7,5%. Então, se o servidor quiser contribuir com 2, o governo vai dar 2. Se o cidadão quiser contribuir com 3, o governo vai dar 3. Se o servidor quiser contribuir com 7,5, o governo dará 7,5. Mas se o servidor quiser contribuir com 11, por exemplo, que é quanto o servidor contribui hoje, o governo só vai contribuir com 7,5. No máximo 7,5. No máximo 7,5. E a capitalização desses recursos geraria a aposentadoria, a complementação, uma adicional que é a complementação da aposentadoria. É preciso chamar a atenção... E teria limite isso? É o limite do salário dele, que ele ganha? Não há o limite, não há o limite. Só que, se você fizer um cálculo atuarial, dificilmente isso superará se você pegar 11 e 7,5 e capitalizar esses valores, é muito pouco provável, nós teríamos que ter taxas de juros inimagináveis para que isso seja suficiente para pagar o salário integral. Provavelmente o valor será menor. O governo tem tentado dourar um pouco a pílula, indiscutivelmente, eu acho que faz parte do jogo, só que nós não podemos esquecer que quando você cria um fundo desse, existem algumas despesas que o fundo vai ter que arcar e que diminui o valor da aposentadoria. Ele vai ter uma taxa de administração, porque isso vai ter que ser administrado. E quem administraria? Não serão anjos. Quem existe cria uma entidade, essa FUNPRESP, a FUNPRESP vai ser uma entidade, uma fundação pública de direito... Ou de direito privado? É uma fundação de direito privado, mas de natureza pública. A emenda constitucional 41 criou uma situação um pouco esdrúxula. Ela obrigou que fosse natureza pública, mas esse tipo de entidade é classicamente uma entidade de direito privado. Então ela será uma fundação de direito privado de natureza pública. Ela vai ter conselhos de administração formada por representantes dos servidores de todos os poderes, já que se pretende ser um fundo único, que vai abarcar todo mundo. Com a Previ, Petros. Semelhante a Petros, Previ, FUNCEF. E como é que fica a migração do quem é antigo, que pode sair hoje com direitos plenos, para quem é novo, quem está entrando no setor público? A regra que já está na Constituição é que esse fundo só será obrigatório para o servidor que ingressar no serviço público depois da criação do fundo. Então, os servidores atuais, se quiserem, podem migrar para o fundo. E tem alguma vantagem para ele migrar? É muito, pelas contribuições que estão oferecidas, é muito improvável que a migração seja vantajosa.
provavelmente, em algumas situações, isso pode ocorrer. Digamos, um servidor que queira sair do serviço público, que ele não pretenda terminar a sua vida funcional, chegar à aposentadoria no serviço público. Então, talvez fosse vantajoso ele ter esse fundo, porque esses fundos são portáveis, eles podem ser portados. Eu, por exemplo, trabalhava aqui no Senado, aí eu tenho o meu fundo, eu resolvo sair no Senado e trabalhar numa empresa privada. Eu posso portar. Essa é uma regra geral para aposentadoria complementar. Então, nessa hipótese, pode ser vantajoso. Ou algum servidor que acredite que a regra vai mudar em breve e que a atual regra de aposentadoria não é vantajosa. Mas hoje, se a gente pegar mesmo o servidor que está na transição, que tem direito à integralidade, como o servidor que não tem direito à integralidade, mas que tem direito à média, provavelmente a rentabilidade do fundo, a não ser que a gente fale em taxas de juros muito elevadas, que são improváveis, né? A gente está vendo, inclusive, a redução da taxa de juros, provavelmente o fundo não pagará o mesmo valor que é pago anteriormente, se você fizer um cálculo atuarial um pouco mais cuidadoso, levando em conta uma série de variáveis. Que, por exemplo, nesse fundo, uma parte significativa dos recursos vai ter que ser destinada à aposentadoria por invalidez, que é um seguro, que eu não sei se eu vou me invalidar. Eu posso sair daqui, tropeçar ali, me invalidar e me aposentar com 1 ano, 2 de contribuição. Então, eu tenho que ter um seguro. Então, tudo isso são custos de um fundo dessa natureza. Uma última pergunta, doutor Gersoni, que também é muito polêmica. Segundo alguns estudiosos, mecanismos como o fator previdenciário têm sido adotados em diversos países como Suécia, Itália, Polônia e Noruega, para dar saúde ao sistema, evitando aposentadorias precoces. Esse é um mal necessário? Como é que o senhor avalia isso? O fator previdenciário, na verdade, foi o único mecanismo significativo de reforma do regime geral que foi feito no Brasil nos últimos anos, né? Ele foi viabilizado pela emenda constitucional número 20 e ele é um resultado da derrota que a PEC sofreu na Câmara, da emenda constitucional número 20, que criava o limite de idade, né? Isso caiu, então até hoje nós não temos limite de idade no regime geral, então se criou o fator que é um redutor do valor da aposentadoria na medida em que o segurado se aposente muito jovem. É um número que é multiplicado. O correto seria, mais fácil, seria ter o limite de idade. Na verdade, ele é uma tentativa de mitigar o limite de idade e o seu efeito é relativamente pequeno. Porque, por exemplo, 2/3 das aposentadorias do regime geral e mais ou menos quase a metade do valor são de um salário mínimo. Quem ganha um salário mínimo não é afetado pelo fator previdenciário, porque ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo. Então, independentemente de quando você se aposente, você terá sempre a garantia de um salário mínimo. Então, o fator previdenciário é importante, eu acho, ainda hoje. Agora, ele provavelmente seria mais bem substituído por uma fixação de uma idade mínima razoável no regime geral. Para encerrar, o que o senhor diria numa frase curta, o que seriam os pilares de uma reforma da Previdência? Olha, eu acredito que é imprescindível a fixação da idade mínima no regime geral, a elevação dos limites de idade no regime do servidor público e uma revisão nos critérios de concessão da pensão por morte em todos os regimes. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo consultor do Senado Federal, Gilberto Gersoni. Agradecemos também a participação do jornalista Beto Almeida. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.